pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara Rio Preto e você pode participar com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Está aí o número na tela, 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e também o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no nosso YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto. E no programa de hoje vamos falar aí sobre os 20 anos da TV Câmara Rio Preto, né? A TV Câmara que foi fundada no dia 19 de fevereiro de 2002. E para bater esse papo está aqui com a gente os ex-diretores de comunicação da Câmara Municipal, o Lelé Arantes e o Rubens Celso Cri. Nós vamos falar também sobre as vagas disponíveis, sobre cursos em diversas áreas aí no Instituto Federal de Rio Preto e também falar um pouquinho sobre as sessões desta terça-feira na Câmara Municipal. Bom, gente, vamos falar agora da TV Câmara, que completa agora em fevereiro 20 anos, né? A TV que foi criada em 1996 por uma resolução do ex-vereador Dourival Lemes e que foi inaugurada e entrou de fato em operação no dia 19 de fevereiro de 2002, na gestão do ex-presidente Sérgio Camargo. E para lembrar um pouquinho das histórias, falar um pouquinho desse começo da TV, estou aqui com os jornalistas Lelé Arantes e Rubens Celso Cri, que foram diretores de comunicação lá nos primeiros anos de funcionamento da TV. O Cri assumiu, se eu não me engano, em 2003 a primeira vez, depois tivemos o Lelé e tudo mais, e passo a palavra para eles, melhor do que ninguém, falar como é que foi esse começo aí. Nós já, no nosso especial que estamos exibindo aí na programação, já contamos como foi a criação, mas agora vamos saber como é que foi esses primeiros anos da TV. Cri, você foi um dos primeiros aí diretores, enfim, comandou esse programa que a gente está aqui, tenho a honra de ter te sucedido o Lelé. A gente tem até imagens aí, daqui a pouquinho a gente vai passar imagens dos dois aí. E fica à vontade aí, conta as histórias pra gente, Cri. Obrigado. Bom dia Lelé, Alexandre, telespectadores. Bem, na realidade, em 2003, quando eu assumi na gestão do Gerson Furquim, né, a TV era um embrião, né? A TV era um embrião. Ela funcionava basicamente com uma câmera de aniversário, aquela câmera que você fazia com aniversário, não tinha equipamento, também não tinha uma vontade política para fazer com que aquela decisão, né, tomada em 2021 de inaugurar a emissora, transformasse aquela pretensão numa emissora de televisão, né? Ela era absolutamente incipiente. E também, quando eu falo não tinha vontade política, ia um pouco mais além. Inexistia uma clareza dos políticos que estavam naquele momento do que era uma TV Câmara, não é? Da importância da publicidade dos atos legislativos, que é uma previsão constitucional. Então não existia, você ia conversar com a presidência ou com diretores a respeito da necessidade de se instalar efetivamente a emissora, mas era mais ou menos como bater em casa de surdo, né? Não tinha muito retorno, né? E eu passei por esse período extremamente amadorístico, depois do Nelsinho,
né? Que o Nelsinho foi o primeiro que ajudou a montar mesmo. Ele esteve coordenador ou diretor de comunicação na administração do Sérgio Camargo, não é? E quando ele passou a bola, ele passou o que existia, né? E nós não conseguimos avançar nesse período, entre 2002 e 2003, que foi o governo do Gerson Furquim. Inexistia um entendimento da importância, inclusive para a própria atividade pessoal de cada um dos vereadores, na medida em que ainda nós tínhamos uma imprensa muito forte de massa na cidade, como rádios ainda eram fortes, e as pessoas, os vereadores, os políticos, se voltavam mais para essas atividades. Aí depois, quando o Lelé assumiu no governo... Lelé assumiu em 2005, né, Lelé? Eu assumi na presidência do Eduardo Piacente, 2006, né? 2005 para 2006. Logo depois da reeleição, da primeira reeleição do Edinho. Exatamente. Exato. E aí o Lelé tocou um ano, né? Um ano e pouco. Aí... Fiquei 1 ano e 1 mês. Isso. Aí ele... um dia me pegou pelo braço, aí eu nem sabia direito o que ia acontecer, entrou no gabinete do Piacente e falou: Piacente, eu estou indo embora, eu estou entregando a bola para o Rubens Celso, ou para o CRI, como o pessoal me chama. E aí o Lelé pode falar do que foi esse 1 ano e 1 mês dele à frente da diretoria de comunicação. Bom, eu peguei acompanhei 2 processos históricos interessantes. O primeiro foi a implantação da rádio educativa da prefeitura, né, com o Secone e o Toninho Figueiredo, a luta deles para trazer essa rádio para São José do Rio Preto, e depois essa luta Porque, na verdade, a gente tem que dar o crédito para o Nelson Gonçalves, porque Sim. Ele foi o cara que brigou e que lutou para trazer... para implantar essa TV aqui em São José do Rio Preto, aqui na Câmara. Houve resistências, como o Cris diz, faltava vontade política. Talvez clareza. Mas eu acho que, na verdade, já na minha época, em 2005 para 2006, ainda existia uma certa distância dos vereadores com relação, não à TV... mostrando as sessões. Sim. Não, isso aí, nas sessões, os vereadores faziam o papel que eles tinham que fazer, sabendo que a TV estava mostrando. Assim como no rádio, a TV é irradiada há mais de 60 anos em Rio Preto. Na época, já da PRB8, já fazia a transmissão das sessões da Câmara. Exato. Então, os vereadores, na sessão, não sentiram tanto a diferença e também não ficaram reticentes, né? Eles falavam o que tinham que falar, brigavam, não tinha problema nenhum com a TV. Mas, para trazer eles para dentro do estúdio para fazer matéria, era uma complicação. Mas acho que até hoje tem um pouco... São poucos os vereadores assim, que participam, que gostam entendem, de vir na TV. tem clareza. Bom, eu sobre essa resistência que o Lelé coloca, eu queria colocar uma questão, né, que nós tínhamos um problema gravíssimo, né? O Piacente teve uma clareza, tanto que ele construiu o prédio, ele fez um concurso público, só que esse concurso só contratou técnicos, não contratou jornalistas. Né? Então, nós tínhamos... e aí ele fez uma concorrência para comprar um equipamento, à época, já meia boca, mas que mudava muito a qualidade da transmissão. Que é utilizado até hoje no nosso switcher aqui, para quem não sabe, é o sistema de corte ali, exatamente, de operação. A edição, né, do diretor de TV. Isso. Aí, o grande problema era o seguinte, não era a TV Câmara. E isso é uma questão fundamental para ser colocada. Era a TV legislativa. Existia uma legislação que dizia que a TV legislativa era a TV da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que abria espaço para
a TV Câmara de Rio Preto para a transmissão das sessões ao vivo, e nós brigamos mais demais. Eu especificamente, porque comigo houve, posteriormente ao Lelé, comigo houve a briga efetiva com a direção da TV Assembleia Legislativa, porque a sessão um dia nós recebemos um documento aqui dizendo o seguinte: a TV Legislativa determina a partir de agora que a TV Câmara de Rio Preto só terá o horário da transmissão ao vivo. Não terá horário mais nenhum, todo o restante do horário será retransmissão das atividades da Assembleia. E aí nós começamos uma briga. E nessa época a cabo ainda, né? Era o 4 Isso, da não, NET. era só o canal 4 fechado, né, NET, e os deputados estaduais queriam uma TV 100% para eles e pronto. E aí o Piacente comprou a briga. Eu fui ao Piacente e falei: olha, isso aqui é uma loucura. Quer dizer, nós não temos uma emissora de TV. Nós somos subordinados à Assembleia Legislativa, à direção da TV Assembleia Legislativa. E aí a gente começou a peitar. Né? A peitar efetivamente e tirar a TV Legislativa do ar, e começamos a colocar uma programação mais específica, né? E a partir daí eu acho que mudaram a legislação, porque mudou a legislação, porque o que aconteceu? Acabou o governo, a administração do Piacente, e eu fiquei mais 2 anos na administração do Adnei Sec, na continuidade. 2007, e aí 2008, né? Isso. E aí houve uma transformação. Aí a gente conseguiu o espaço, mas nós não tínhamos jornalistas, nós só tínhamos técnicos, aí nós não tínhamos como produzir uma grade como existe hoje de programação, né? E eu tive alguns outros problemas, porque eu era um pouco fundamentalista com relação à TV Câmara. Né? Fundamentalista no sentido de que vinha o pessoal da cultura querendo um programa de cultura. Eu dizia: olha, gente, a legislação diz que a emissora é de publicidade dos atos legislativos. Uma TV educativa pode fazer um programa de música, uma TV comunitária pode fazer. Falei: agora, a legislação para a TV Câmara, né, ela é muito específica. E com uma grade curta que você tinha ali, né? Curtíssima, pouco tempo, curtíssima. Né? O que eu tentei implantar? Quando foi feita uma concorrência para comprar equipamento, o Eudes, que está aqui conosco, né, como repórter cinematográfico, ou cameraman, né, não sei exatamente qual a classificação, mas eu pedi um equipamento que desse para a gente chegar em todos os lugares da Câmara, porque eu achava que toda reunião de toda a comissão tinha que ser transmitida ao vivo, eu achava que todas as atividades tinham que ser transmitidas ao vivo, que a TV Câmara tinha que ser a janela do Legislativo para a cidade toda. Mas aí eu enfrentei resistência, porque os presidentes das comissões e os membros das comissões não queriam se expor, como o Lelé coloca, durante as atividades, né, as discussões fechadas, porque existia uma cultura de até fechar a porta, não deixar nem jornalista nem participar. Imprensa, né? Exato. E ali a gente não sabia o que discutia. E eu tentava fazer um trabalho didático junto a esse pessoal para mostrar que era um equívoco, né? E essa cultura foi mudando devagar ao longo do tempo. Eu acho que muda efetivamente quando tem o concurso público para contratação de jornalistas, que é o grupo ao qual você pertence, né? O primeiro concurso para jornalista que foi feito na casa. Houve um antes que contratou 2 jornalistas, Isso, exatamente. a Mariana e a Ariana, e depois houve esse novo concurso de 2015. Lelé, antes de eu passar para você, tem umas imagens, aí eu vou pedir para o Israel jogar, lembrar um pouquinho como que era a TV Câmara e os programas que eram feitos aí, tanto pelo CRI quanto pelo Lelé. Eu estava até lembrando aqui com o CRI, mostrou um sapato, era uma entrevista com o ex-deputado Vaz de Lima, e ele estava com o sapato furado, ele até falou: não mostra meu sapato aí não.
Aí o Cria até brincou ali, tá sem som aí agora, é mais pra gente ver, ó, aí o Lelé. Eu tinha topete. Você tinha cabelo, Lelé né? tinha Você até não um tinha pouquinho de topete. cabelo aí, né? Ele tinha cabelo. Aliás, ele estava de cabelo preto. Aí, se eu não me engano, é 2005, o Lelé tá entrevistando o Márcio Sansão, que era... Acho que na época ele não era o secretário ainda. E esse peão, ele foi campeão de Barretos. Primo da Renata. Em 2005, é. Primo da Renatinha. Primo da Renata Que Arantes. não é minha prima. Fala no microfone. Fala no microfone aí, Lelé. Que tá Aí o aparecendo, Dinho, né? ó o Cria ali, no Cria novinho, Olha né? o Cria, rapaz, de diferença, cabelinho né? preto. Aí, ó, os diversos logos que a TV já teve, né? Ao longo do tempo aí. Esse estúdio, Cria, que a gente está vendo aí, era aqui onde a gente está hoje ou Não. era o antigo estúdio? Era no térreo. Aqui não havia. Era sido aquela concluído. casinha que fala Era uma atrás casinha, do plenário ali. Exato, que menos, né? no final de contas era uma casinha no terreno da prefeitura. Sim. Que tem colado aqui ao prédio da Câmara. Então a prefeitura cedeu, nós fizemos um estúdio. Olha o Vasco. E os programas eram feitos de lá. Era o Vasco. O Vasco. O Vasco, que tem várias passagens aqui pela TV Câmara, inclusive uma longa entrevista. Ela já está separada, vai servir para um Eu tenho documentário que a gente vai fazer do Vasco. Tem uma história interessante, você falou do sapato do Vaz de Lima. Uma vez eu estava entrevistando no Canal 16 a Marta Suplicy, né? E era quando todo mundo dizia que ela era chata, que ninguém suportava ela em São Paulo e que ela era muito urbana, muito rica, tal. Minha filha, meu filho, ela meteu o pé em cima da mesa, tirou uma rasteirinha e falou assim: custou R$10. É isso aí, são as histórias. E você, Lelé, conta algumas histórias pitorescas da sua passagem por aqui. Olha, já que vocês vão fazer um documentário sobre o Vasco, nós temos uma entrevista longa feita com ele, eu e o Márcio Jacovani. E o Márcio está querendo saber onde ele vai colocar esse material. De repente, olha aí, é um material que poderia estar aqui no acervo da TV Câmara, né? E fazer aliás, parte. o acervo da TV Câmara é riquíssimo. A quantidade de fitas que a gente tem aí, tanto VHS como mini Hoje TV, já é hoje riquíssimo. já são mais Agora de você imagina isso daqui uns 50 anos, 3 como vai mil estar. fitas. Eu arrisco dizer que é um dos maiores audiovisuais das TVs de Rio Preto, porque outro dia eu tive na Record, perguntei do acervo histórico da Record, ninguém sabe onde foi parar, se perdeu. Da TVT ainda ex-Noroeste também se perdeu. Tinha. Como que se perde? Não se perde essas coisas. Até porque... Se joga no lixo, né? Ou você joga no lixo Antigamente tinha o apagar a fita, que era o seguinte: você tinha um imã, né? E não tinha fita nova, material novo para trabalhar. O que você fazia? Você não, eu, porque eu era absolutamente contra isso, desde as emissoras de rádio que também faziam isso. Também faziam. Pegava a fita, colocava sobre o imã e o imã apagava 100% em 2 segundos. E a fita ficava novamente liberada para você gravar em cima. Né? Porque as fitas eram caras. Por exemplo, aqui, nós nunca fizemos isso aqui. Né? Mas, não, aqui a gente tem desde a primeira, inclusive a gente tem a primeira, a inauguração da TV, a primeira transmissão, está tudo no mas onde eu trabalhei, por exemplo, me surpreende essa informação de que o material da Globo. Aqui, da Record não me surpreende, porque o que acontece? A Record começou como TV Rio Preto, na década de 80. Canal 8, era do ex-prefeito de Catanduva, Varley Gerson Gabas e Varley Agudo Romão, não é? Que depois foi caçado. Assim, era passarinho manso, né? Você podia deixar a gaiola aberta que ele não fugia. Ou seja, o que ele fez? Ele fez um loteamento de indústrias em Catanduva e pegava a entrada, era um cheque, e ele depositava numa conta dele em Ibirá, como se em Ibirá todo mundo fosse bobo, né? Então, ele dançou por causa disso. Mas ele era dono da emissora, depois que ele vendeu. Então, ali não existia essa estrutura de arquivo naquele período. Foi a segunda emissora de TV do interior do Brasil.
fora de capital. A primeira, se eu não me engano, foi em Uberaba ou Uberlândia, uma coisa assim. E a TV Rio Preto foi a segunda. Então, ela tem uma importância muito grande na história da TV até do Brasil, porque nasceu ali Ana Maria Braga, nasceu ali o Amaury Júnior, nasceu na TV, porque em jornal ele já era bastante forte. Agora, por exemplo, eu trabalhei na Noroeste Paulista. E existia um centro de documentação. Lá, sim, não se espirrava sem arquivar o material. Você entrava, o material... Primeiro que você tinha que pôr uma blusa de frio, porque o material ficava a não sei quantos graus... Era super gelado, você não transitava lá dentro sem uma roupa específica. Então, me surpreende que isso tenha desaparecido, entendeu? Mas, né, nós temos esses problemas. Por exemplo, eu trabalhei 7 anos na TV, intercalados, não diretos, na TV Rio Preto, e a TV Rio Preto tinha 2, 3 fitas. O que aconteceu com o acervo da TV Rio Preto? Que não chamava TV Rio Preto, chamava TV da Cidade. Né? Canal 16, né? Ela usava a mesma fita sempre. Né? Então, como não tinha gravação... a gravação era fita, que era reusada, e reusada, e reusada. Aliás, dizem, eu nunca fui na TV Rio Preto, mas dizem que o equipamento é o mesmo. Já era velho. Quando eu fazia isso, eu estou falando de 15 anos atrás ou mais. As minhas entrevistas lá do canal 16... Antigo, né? Antigo. Hoje eu não sei. Elas já estavam todas em DVD. Eu tenho cópias, tem pelo menos umas 30 cópias que a Maria fez para mim lá atrás, na época do Miguel Greco. Já era DVD, não era... Sim, mas acontece... Não era fita. Mas ela fazia... Era interessante isso, são curiosidades. Que a TV Rio Preto, a TV da Cidade fazia? Ela entrevistava, eu entrevistava 2, 3 pessoas, o Lelé também, porque ele me sucedeu lá e eu sucedi ele aqui. Você vê uma série de sucessões, né? Porque eu sucedi você no canal, você veio para a Câmara. Isso. Aí você saiu da Câmara, voltou para o canal e eu vim para cá. Isso, exatamente. Aí eu voltei para lá, você voltou para cá. Exatamente. Foi uma época interessante. E o que a TV fazia? Era muito interessante, porque não tinha entrada de dinheiro. Então, acabava a entrevista, vinha uma pessoa e falava... O senhor não quer um DVD? A gente faz um DVDzinho aí, custa tanto, entendeu? Já leva um brinde da entrevista, e fazia o DVD para o entrevistado. Eu acho que na época era coisa de 10, 15 reais. Você cobrava o DVD mesmo. O tempo que o garoto lá ia usar para gravar um DVD de 1 hora era aí, mas só que ela não tinha essa preocupação de fazer isso para ela. Então, por exemplo, eu tenho algum material... que eu acho no YouTube de entrevistados. Que os próprios entrevistados colocam, né, nas suas redes sociais. Legal. Lelé, de lá para cá, como que você vê a TV Câmara hoje? Não sei se você acompanha a miúde aí, mas nesses sucessivos anos aí, a questão da abertura do sinal e a importância disso para Rio Preto, para a própria Câmara e para Rio Preto. Vamos começar pela própria TV Câmara. Eu acho que a TV Câmara, quando ela mostra o plenário, principalmente o plenário, eu acho que o que as pessoas gostam de ver também... É a sessão, a sessão. Aí, a maior audiência. Quem gosta de política acompanha, gosta de ver as brigas aí dos vereadores, os bate-papos e tal. Eu acho que isso é uma essência da democracia. Por quê? Porque até o advento da TV Câmara, se você quisesse ver alguma sessão ou alguma coisa, teria que vir aqui na Câmara. E a Câmara aconteceu uma coisa interessante, porque ela deixou de ser à noite e passou a ser à tarde. E num dia de semana, numa terça-feira, que quem está trabalhando jamais vai vir aqui. Então, essa passagem, no meu ponto de vista, essa passagem da noite para o dia, tá? Ela quebra um pilar da democracia para uma cidade igual Rio Preto, que é ver o trabalho dos seus vereadores agindo, né? Aquilo acontecendo. E a TV,
ela permite que, se você tiver interesse naquela sessão, você assista ela de onde você está. Então, isso é importante. E é uma importância que cresce junto com as redes sociais, porque você gastou aí praticamente 2 minutos na abertura do programa, dizendo aonde está a TV Câmara. Está no YouTube, está aqui, está ali, você pode ver. E isso é muito importante. E isso é importante. Por quê? Porque você dá transparência aos atos do Legislativo. E esse dar transparência aos atos legislativos faz com que a população descubra o que é o trabalho do vereador. Porque, para muita gente, o vereador, o deputado, o político, ele é apenas um cara aí que aparece de cada 4 em 4 anos pedindo voto. E não é bem assim. Há um trabalho sendo feito. E há um trabalho muito interessante que o próprio vereador muitas vezes não sabe, e ele não pensa nisso, é de que o vereador, ele é um cidadão destacado da sociedade. Nós somos em 465 mil pessoas. E nós só temos 17 vereadores. Esse número é de 2010, né? E nós só temos 17 vereadores. Mesmo se tivesse 170 vereadores, são 170 pessoas no meio de 460 mil. Então, o vereador precisa ter a noção de que ele é um cidadão destacado. Ele é a nossa elite. Política. É a nossa elite política. Isso. Então, quando ele vai para uma tribuna, ou quando ele defende um projeto, argumenta na Câmara, dentro do plenário, a população precisa saber qual é a qualidade desse cidadão e desse vereador e se ele mereceu o seu voto. E a TV Câmara faz esse papel, que é mostrar como ele pensa, como ele age, como ele faz, como representante desses 465 mil habitantes. A TV faz esse papel, que é um papel que o rádio não consegue fazer, porque o rádio só ouve, ele não mostra. Então, se o vereador, o agente político, faz uma cara de deboche, o rádio não mostra, mas a TV mostra. E a imagem, muitas vezes, vale muito mais, mas muito mais do que o som que você está ouvindo. Eu acho que esse papel da TV e a abertura dela, que hoje ela está aberta, você não precisa mais ter que entrar na net, por exemplo, para ver. Pagar, né? Pagar para ver é essencial. É o que faz com que a TV Câmara seja o pilar da nossa democracia local. Que bacana. Ô, Cri, você já complementa? Só colocar uma outra questão que o Lelé abordou e foi abordado na sessão de ontem. Se já não passou da hora de Rio Preto ter mais vereadores, uma representatividade mas maior. Com certeza. Eu falo isso faz muito tempo. Eu falo isso desde que a cidade atingiu um número que ela pode ter de 23 a 25 vereadores. Vamos lembrar que antes de 2004, Rio Preto tinha 21 vereadores. Aí exato, depois retornou para 17. E reduziu, né? Isso. Então, eu acho o seguinte, eu acho 25 vereadores, ou 23 vereadores... Acho que 23 Rio Preto poderia ter hoje. O Paulera ontem leu um trecho da Constituição que diz que pode ser 25. Acho que se a gente superou os 500 mil, pode ser porque, 25. veja bem, esse número de 465 mil habitantes... É que nem censo é do censo, no Brasil, isso, é do censo de 2010, que não foi 2010, foi em 2011. Né? Então, de lá para cá, mesmo com o crescimento vegetativo... Não. Projeção? 465 mil é projeção do IBGE para 2020. Que é uma projeção... Aliás, para 2019, me desculpe. Que é uma projeção... Teria o censo em 2020, não teve pela pandemia, e 2021... Também não teve. Porque não teve, a previsão é que esse ano tenha. Tenha, né? E o censo, segundo a legislação, seria de 10 em 10 anos, obrigatoriamente. Né? Agora, eu queria tocar em alguns pontos. Eu acho que a gente precisa ter uma representação mais ampla. Por quê? Porque a gente tem muitos segmentos da sociedade que não estão representados na casa. Né? Então, eu falo de minorias, né? LGBTQI+, negros e outras minorias que poderiam ter um representante, não para discutir 100% do tempo a questão específica que ele veio representar, mas de ter aqui o seu representante.
E quando a gente fala em 17 vereadores, é uma espécie de reserva de mercado. Quando eles fizeram isso há anos atrás, diminuíram tal, é uma espécie de reserva de mercado, porque quem está no mandato tem muito mais condições de continuar, de se reeleger, tanto que sempre foram reeleitos mais que 50% dos vereadores que estão na casa. Dificilmente o Lelé, historiador, pode dizer, eu não tenho certeza absoluta, mas eu não me lembro que a Câmara tenha renovado menos que 50% dos vereadores de uma eleição para outra. Então, se você amplia o número de vereadores, você também permite que haja uma representatividade um pouco maior, entendeu? Agora eu queria entrar na questão que você colocou para o Lelé da atual grade da TV, né? Eu acompanho razoavelmente, não 100% do tempo, porque eu faço home office e estou muito tempo ligado em outras questões, né, que eu preciso produzir. Repórter de política, né? Tem que estar não, ali e eu faço 3 atividades. Eu faço um site agrícola de presidente para você ter uma ideia, das 6 da manhã ao meio-dia, daqui de Rio Preto, home office. É um site de um frigorífico. Então, fica muito difícil, mas ela está sempre ligada e tal. Agora, o que eu acho importante? Eu acho que a Câmara se desvenda, é transparente quando ela mostra as atividades das comissões, as atividades internas, oficiais, não é um bate-papozinho qualquer, né? Porque nas comissões, nas audiências públicas, a gente tem uma produção, e eu tenho visto, né, de um material riquíssimo. E aí entra onde o Lelé colocou. Expõe o vereador de uma forma muito mais ampla do que o plenário. Por quê? Porque uma comissão é formada por 3 ou 4 ou 5 pessoas que são suplentes, etc. E eles têm um tempo maior para se aprofundar e para se mostrar, para expor realmente quem eles são. Eu tenho visto muitas reuniões de comissões ao vivo, audiências públicas, com secretários municipais, porque o que acontece? A prefeitura não tem uma TV. Então, quando um secretário municipal vem aqui, né, e tem vindo com alguma frequência... Inclusive, sábado próximo agora, a gente vai ter uma audiência da Comissão de Educação que vai receber a secretária Fabiana Zanqueto para falar não só da questão o Pedro das anunciou escolas, ontem, né? Como a questão do piso aí. Que são as questões da pauta, né? Nesse momento. Bom, então eu acho que... Com transmissão ao vivo. No sábado. Então eu acho que a sessão é extremamente importante. Eu acho que o cidadão comum, assim, que não tem uma relação de prazer com política, né, que nós temos, A Bia não tem tanto prazer assim, não. Não, mas eu tenho, né? Eu sou um cara que vejo 8 horas de sessão do Supremo, né, seguidas. Não levanto nem para ir ao banheiro. Então, a gente tem essas questões. Então, eu vejo... Ouve a Hora do Brasil também, criou, não? Ouvia, não ouço mais. Mas eu ouvia a Hora do Brasil, né? Aliás, eu tinha um programa de rádio há muitos anos atrás, era 15 para as 7 da noite, era 15 minutos, era uma pílula, né? E todo dia, para passar para a Voz do Brasil, eu xingava, né? Eu falava mal da Voz do Brasil e da imposição, etc. Bom, mas voltando à questão, eu acho que a TV, ela está se formatando como uma emissora de TV. Por que eu digo isso? Porque hoje ela tem programas sobre história, com Fernando Marques, e ela vai para a rua para prestação de serviço na área de cidadania, para falar de serviços públicos que a prefeitura presta, que o Estado presta, como essas pessoas têm acesso ou não. Você falou aí agora há pouco que vai falar do Instituto Federal, das vagas do Daqui a Instituto pouquinho, Federal. Inclusive, às 15 para as 11, o diretor do Instituto entra aqui. Até peço se vocês quiserem participar. 15 para meio-dia. 15 para meio-dia, desculpa.
O Marcos Fulini vai estar aqui no Zoom com a gente. Eu tenho que voltar para o batente, né, para o site agropecuário. Mas, voltando à questão, por exemplo, eu acho fantástico quando eu vejo uma repórter da TV Câmara explicando o que é a Avenida Badibacite. Por que ela se chama Badibacite? O que aconteceu com Rio Preto? E o Lelé viveu isso, e nós dois vivemos isso. Rio Preto sai de 200 mil habitantes e vai para 460 mil habitantes num piscar de olhos. E você tinha um núcleo de uns 150 mil habitantes, que é o núcleo herdeiro da história da cidade. Os 400 de Rio Preto. Isso, os 400 da cidade. Então, essas pessoas sabem quem foi o Badi, sabem quem foi o Murchi, sabem quem foi o Lotfi, sabem tudo. Só que você tem 250 mil pessoas, no mínimo, que chegaram para colher cana, para colher laranja, para prestar outro tipo de serviço, profissionais mais especializados, que chegam e falam, como uma vez eu ouvi na Globo News, Badibacite. Né? Badibacite. Badibacite, né? Então... Já me perguntaram isso. Uma vez eu estava numa cidade aí, e perguntaram para mim, eu tive em Rio Preto, sabe aquela cidadezinha do lado de Rio Preto, é Badibacite? Eu tive lá. Quem que é Badibacite mesmo? Falei, é um homem. É uma pessoa, um ex-deputado, um cara que tentou ser prefeito de Rio Preto, e eu acho que foi o Lelé, historiador, volto a dizer, o cara que perdeu a eleição mais ganha dos quase 200 anos da história da cidade, né? Mais do que o Marcelo Gonçalves, que fez uma festa no sábado anterior para comemorar a vitória, e no dia seguinte ele perdeu... Que o João Paulo Rilo também, em 2008, né? Isso, que perdeu por 3 mil votos. E o Valdomiro virou... Isso. O Badi era candidato único. Foi para o Andaló que ele perdeu? Não, o Filadélfia. Uma brincadeira boba. Por isso você nunca pode, de forma alguma, jamais menosprezar uma outra pessoa. Que nem quando o Fernando Henrique... comunicação social. Não foi o Fernando Henrique que desinfetou? Sentou na cadeira também, do Jânio Quadros. Do Jânio Quadros. Aí o Jânio foi lá e desinfetou a cadeira. Né? Só que aí o Jânio ficou como prefeitinho que ele foi, porque o Jânio jamais devia ser eleito prefeito de São Paulo, depois que ele fez pelo Brasil, né? Jamais São Paulo poderia ter eleito aquele homem. Ele foi o pré-Bolsonaro, né? E o Fernando Henrique virou presidente da República. Me dá bem, né? Ele tentou dar um golpe e não funcionou, e ele saiu. O atual tentou dar um golpe e não funcionou, mas ele ficou. A história do Badi é interessante. A história é rapidinho, só para contar para o pessoal que está em casa. O Badi era um homem bonito, rico, médico, foi um cara... E amado. As pessoas amavam o Badi. Amado. O Badi era uma pessoa amada. Tá? Eu acho que hoje em Rio Preto não tem uma pessoa como o Badi. Unanimidade. Não tem. Não, até porque na época só tinha Rio Pretense em Rio Preto. E ele só para você ter uma ideia, ele e o Andaló, ele nasceu o Andaló em 17, o Andaló em 16, ele em 17. Eles eram amigos, eles eram juntos e tal. O Filadélfia veio de fora. O Filadélfia chegou aqui em 1930, 1927, 28, por aí. O Badibacite era candidato único, não tinha candidato contra ele. Ninguém ia disputar a eleição contra ele. Mas aí um cara resolveu ir lá no Filadélfia, que era amigo dele, do Badi, e foi lá e falou assim, por que você não disputa a eleição? Não vou disputar a eleição contra o Badi. Não, eu não disputo a eleição contra o Badi. Jamais. Do PDC. Acho que, se não me engano, foi o Hélio Negrelli, alguém. Mas Rio Preto era um ovo. E a reunião na casa do Filadélfia vazou. E aí os dois, o Badi encontrou o Filadélfia no Café Pinho. E brincou com o Filadélfia. Falou, aí, filho, você não vai disputar a eleição por quê? Você está precisando de dinheiro emprestado, eu te empresto. Alguma coisa assim. Uma brincadeira de amigo que... Sabe? Aí mexeu com o brilho. Mexeu com o orgulho do Filadélfia. Ele saiu de lá e foi candidato a prefeito e ganhou a eleição.
eleição dele. Não, mas mesmo durante a campanha, né, por todo esse perfil que o Badi tinha, ele era o favorito. Né? Ele sempre foi favorito. Ele era o favorito. Foi favorito o tempo todo. Mas, olha, eu só queria dizer o seguinte, como acho que a gente vai estar acabando... Estamos terminando aqui. Eu queria, no meu período, eu tive duas pessoas que foram importantíssimas pelo trabalho que elas desenvolveram aqui na TV Câmara comigo, que é a Marisa Morim, que foi minha diretora, e a Thaís Machado. Né? Também tive a Renatinha Arantes, que trabalhou aqui com a gente. À época eram estagiárias. Estagiária aqui também, está aqui até hoje. Está aqui até hoje. E agradecer também, o Adib, né? O Adib, tanto o Adib como o CRI, que deixaram... O Adib veio depois de vocês, ou não? Não, o Adib foi diretor da TV Câmara. Da TV Câmara, então. Antes da Marisa. Isso. Então, o Adib e o CRI deixaram tudo prontinho. Então, eu cheguei e encontrei tudo pronto. Eu não tive nenhum problema com a TV Câmara, a não ser problema de cabo, dessas coisas. Essa questão também da ilha de corte, de edição e tal. Então, eu fui um privilegiado. Eu fiquei 1 ano e 1 mês aqui, saí porque eu quis. Eu fui fazer um projeto junto com o Bom Dia, na época, que era um livro de história da cidade, e resolvi sair. Mas a minha contribuição para a TV Câmara não foi uma contribuição grande, foi uma coisa pequena. Eu passei por aqui, acho que eu não deixei um legado, né, na TV Câmara. Então, eu te agradeço muito por ter lembrado de mim. Sempre mas deixa. Foi um Passagem trabalho, das pessoas sempre deixa alguma marca. Eu queria também apontar 2 pessoas que são praticamente as mesmas. Eu fui... O Adib Moanes, quando eu fui diretor de comunicação, era, no primeiro momento, diretor da TV Câmara, e no segundo momento foi a Marisa Morim, né? Que também veio da TV Globo Noroeste Paulista, uma pessoa que sabia tudo de TV, mas não tinha nada para fazer de TV, não tinha como fazer. Né? E essas 2 pessoas foram muito importantes. O Adib foi meu chefe na TV Noroeste, foi chefe da Marisa, ele sabia muito mais de TV do que todos nós juntos, ele sabe. Então foram muito importantes. Agora, eu quase deixei um legado maior para a TV. Né? Não deixei porque... E você recebeu esse documento, quando você era colunista do Diário da Região. Eu mandei para você, eu espero que você tenha recebido, que foi o seguinte: quando estava chegando próximo a uma eleição, a Marisa pensou um programa que era de estúdio, era possível ser feito. Tipo, o programa chamava-se Fala Vereador. E aí, a imprensa local, começaram a questionar o momento, se era adequado, faltava 3 meses para a eleição, e ia acabar privilegiando, como eu coloquei, antes quem já estava aqui, né, na eleição geral. E aí me encomendaram como eu diria, um documento que fizesse o que é que pode e o que é que não pode na TV. Né? Existem em todas as TVs legislativas esse documento. Tem uma regra bem rígida hoje sobre isso. Então, eu fiz um documento com 200 e tantos artigos e etc. E entreguei na mão do Adnei Sec e ele engavetou. Né? Por quê? Porque não era de interesse de ninguém aquele controle todo que eu colocava. Mas hoje, por legislação federal, a gente é obrigado a seguir, sob pena de ter uma TV caçada aí a concessão. Sim. Senhores, quero agradecer demais a presença de vocês aqui. É uma honra para mim ter o CRI, o Lelé aqui e eu entrevistando vocês. Muito obrigado. Parabéns pela trajetória, pela passagem pela TV. Obrigado. Sou eu que agradeço. Né? Na realidade, depois da minha geração e da geração do Lelé, você pertence a outra geração mais importante do jornalismo que rolou na cidade. Né? Então, muito legal o bate-papo. Obrigado. Obrigado, eu Lelé. Eu te agradeço, Alexandre. Obrigado. Maravilha, gente. Obrigado aos dois aí. Quero só lembrar que os documentários, a nossa série especial sobre os 20 anos da TV está aí na programação. Logo mais às 9 horas a gente tem o 3º episódio
com os estagiários que já passaram por aqui. São muitos, dezenas, talvez centenas aí de estagiários, alguns em grandes veículos hoje. Vou citar o Tiago Simão, que está no Jornal Nacional, a Vivian Carvalho na Record do Rio. Enfim, tem muita gente bacana que passou por aqui. O meu amigo Heitor Mazou, que foi meu repórter no Diário, está em Brasília hoje, é repórter de política do jornal O Tempo de Belo Horizonte, que hoje é uma das maiores circulações do país, então é hoje às 9 horas da noite. É isso aí. Bom, gente, como eu falei, vamos abrir espaço agora para divulgar oportunidade de ensino e, mais do que isso, capacitação para o mercado de trabalho. Isso porque o Instituto Federal aqui de São José do Rio Preto está com mais de 2.000 vagas abertas para cursos nas mais diversas áreas. Lembrando, todos gratuitos. E sobre isso eu converso agora com o diretor do Instituto, o Marcos Amorielli Furini. Marcos, tudo bem? Olá, Alexandre. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Obrigado por nos atender, Marcos. Bom, vamos lá, fala pra gente, 2.000 vagas, quais cursos são esses? O que as pessoas podem encontrar no Instituto Federal de São José do Rio Preto? Opa, tranquilo. Obrigado. Na verdade, nós que agradecemos, né, Alexandre, a TV Câmara aí por mais essa possibilidade de divulgação desse edital, essa oportunidade, né, para a comunidade aqui de São José do Rio Preto e região, e na verdade do Brasil todo, né? Então, como você falou, são 2.000 vagas, 2.065 vagas, na verdade, em 38 cursos nas mais diversas áreas de formação. São todos, como o Instituto Federal é uma instituição pública, federal gratuita, todos os cursos são gratuitos. Então, não há taxa de inscrição, não há taxa de regulamentaridade, ou seja, não há nada disso. E a população tem aí até o dia 22 de fevereiro, ou seja, a próxima terça-feira, para se inscrever. A inscrição é online, feita no nosso site, né, que é o sjp.ifsp.edu.br/cursos. E nós temos cursos das mais diversas áreas, como eu citei. Aí a gente pode citar, na área da construção civil, por exemplo, curso de AutoCAD, para desenho, né, ali das estruturas, CAD 3D. A gente tem também cursos na área de informática, voltada à informática básica, informática para idosos, informática para concursos públicos, Excel básico, Excel avançado, área mais específica, por exemplo, de programação em linguagem C, programação em Python. Temos também cursos de línguas, de espanhol, inglês, Libras também, para atendimento, né, e conversação. Nós temos essa possibilidade. Também na área de instalações elétricas, energia fotovoltaica, a norma regulamentadora número 10 também, que regulamenta o serviço de eletricidade. Todos eles totalmente gratuitos. Alguns cursos também voltados para a formação de professores, como metodologias ativas, ensino híbrido, cultura afrodescendente, por aí vai. Então, são muitos cursos, viu, Alexandre, que estão disponíveis aí para a comunidade. Que bacana. Ô Marcos, e esses cursos são o quê? São cursos rápidos, cursos técnicos? Qual que é como diria, a formação? A modalidade. A modalidade, a formação, isso. São cursos rápidos. São cursos, nós chamamos esses cursos de formação inicial e continuada. São cursos de extensão, que eles variam ali de 24 horas até 80 horas. Então, você tem essa variedade de acordo com eles, e eles estão previstos para serem iniciados ali na segunda semana de março e para finalizar na segunda semana de julho. Então, eles vão acontecer, toda essa formação, ao longo desse primeiro semestre. Eles já terminam. Né? Eu vi que a maioria das vagas são para EAD, né? Ensino à distância. Pessoas fora de Rio Preto, até de outras localidades, talvez estados, podem participar? Sim. Ou é só morador de Rio Preto? Não. É aberto para qualquer pessoa, e principalmente esses que estão à distância. Nós tivemos, por exemplo, no semestre passado, estudantes do Amazonas, do Pará, Pernambuco. Então, assim, não há limitação porque as aulas são totalmente online. Agora, para os cursos presenciais, dentre esses 38, 13 são presenciais. Aí, claro que aí fica o compromisso do estudante que ele tem que, toda semana, né, comparecer às aulas aqui no Instituto Federal. Então, aí fica um pouco mais restrito, mas depende do estudante. Se ele se comprometer a vir aqui presencialmente, né,
a assistir às aulas. O presencial é diariamente ou acho que é uma vez por semana que você acabou de comentar? Não, uma vez por semana. Uma vez por semana. A maioria dos cursos, uma vez por semana. A modalidade de ingresso é alguma seleção? Parece que é sorteio, é isso? Como que funciona esse sorteio? Isso mesmo, Alexandre. Como são cursos rápidos, né, com duração aí de 4 meses, nós utilizamos um critério simplificado, que é um sorteio público, feito e transmitido, né, online, ao vivo, pelo nosso canal do YouTube, com os candidatos que se inscreveram. Então, é um sistema que é utilizado no Brasil todo, em vários cursos que nós desenvolvemos na instituição. Muito bom. Ô Marcos, acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? O Instituto fica ali no Jardim Congonhas, né? Ao lado ali, quase perto da CPFL, é isso, né? Isso mesmo. A gente fica na rua paralela ali à CPFL, próximo ao aeroporto, próximo ao Unilago também, né? Isso. Então, a rua é a Dr. Eduardo Nilson, número 420. Então, a gente chama a atenção do pessoal em relação ao prazo, né, que é até o dia 22 aí de fevereiro, até terça-feira, e nos colocamos à disposição aqui, porque nós estamos também aqui atendendo presencialmente. Mas a inscrição é totalmente online. Quem quiser tirar dúvida, também a gente está por aqui. Bacana. É o antigo Cefam aqui de Rio Preto, que foi cedido aí para o governo federal abrir o instituto. Vou repetir o site, está aí na tela, sjp.ifsp.edu.br/cursos. Então, quem tiver interesse aí, corre, porque é só até o dia 22 de fevereiro as inscrições, até terça-feira que vem. E o sorteio é quando, Marcos? Está previsto para ocorrer no dia 3 de março. 3 de março. E as aulas começam? Ali, de acordo com o curso, né, como nós temos 38, a maioria começam ali no dia 15, 16 de março, mas nós temos a partir dessa data. Rapidinho, que a gente está com o tempo estourando aqui, Marcos, alguma previsão para o início dos cursos técnicos e superiores? Ótimo. Nós estamos com o início dos cursos técnicos subsequentes, né, que são aqueles cursos no período noturno, no segundo semestre agora de 2022. Os cursos superiores é um processo que ele demora um pouco mais de tempo, né, porque nós iniciamos com os cursos técnicos subsequentes no período noturno, partimos depois para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, que são aqueles ofertados em período integral, e posteriormente os cursos superiores. Então, essa é uma tendência que todos os campos do Instituto Federal seguem esse fluxo, né, de implantação. Muito bom. Assim que tiver novidades, só procurar a gente. TV Câmara sempre aqui disponível para divulgar esse tipo de oportunidade aí às pessoas, principalmente por ser um ensino público e gratuito. Marcos, agradeço aí, viu? Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, Alexandre. Grande abraço e ficamos à disposição. Maravilha, gente. Está aí o Marcos Fulini, diretor do Instituto Federal de São José do Rio Preto. Essa oportunidade aí para quem está buscando capacitação, melhor colocação no mercado de trabalho. Bom, vamos falar um pouquinho da sessão dessa terça-feira, porque tivemos a 7ª e 8ª sessões ordinárias de 2022. Vamos conferir aí o resultado da votação na sessão da manhã. Vamos lá. Confira o resultado da votação da 7ª sessão ordinária, realizada em 15 de fevereiro de 2022. 3 projetos de lei complementar da mesa diretora tiveram votação favorável em primeira discussão. As propostas dispõem sobre a revisão anual ao subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito, secretários municipais, chefe de gabinete, do prefeito, procurador-geral do município, dos superintendentes do SEMAI e Rio Preto Prev, dos vereadores e servidores do Legislativo em 11%. Ainda da mesa diretora, foi aprovado pelo plenário o projeto de resolução sobre os auxílios alimentação e saúde do Legislativo. De Bruno Moura, os vereadores concordaram com a proposta para alterar os critérios para as publicações oficiais do município. Outra proposta da ordem do dia aprovada dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de diplomas em braille para alunos com deficiência visual nas instituições de ensino médio e superior de autoria de Jean Charles Serbeto.
E o vereador Paulo Paulera pediu vista por 5 sessões do seu projeto para permitir a emissão de alvará de funcionamento provisório para as empresas e microempresas instaladas em loteamentos que estão em processo de regularização. É isso aí, gente. Tá aí. Então, só lembrando que durante as sessões foram lidos os relatórios finais das comissões especiais de inquérito que estavam tramitando aqui na Câmara, né? Que apurava a superlotação do transporte coletivo no período da pandemia e também irregularidades aí na relação entre terceirizadas e funcionários terceirizadas contratadas pela Prefeitura. No caso da do transporte presidida pelo vereador Robson Risse, foi lido ali o relatório e apontado que houve superlotação no período da pandemia e o relatório, que será encaminhado ao Ministério Público, pede uma investigação da responsabilidade do secretário de Trânsito, Amaury Hernandes, e da gerente da Vigilância Sanitária, Miriam Wolk, por permitir aí essa aventada superlotação no período da pandemia. Já o relatório da CPI das terceirizadas teve uma divergência ali entre os membros, já que o presidente da SEI, João Paulo Rilo, apontou um relatório diferente do elaborado pelo relator, o vereador Rossini Diniz. Teve ali embate entre as partes, mas prevaleceu o relatório do vereador Rossini Diniz. E o vereador João Paulo Rilo, que é o presidente da SEI, disse que vai encaminhar em forma de representação ao Ministério Público o relatório dele, que aponta uma série de supostas irregularidades aí na relação entre terceirizadas e seus contratados. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite. E amanhã, às 7 horas da manhã. Lembrando que o programa fica disponível também nas nossas redes sociais, no YouTube e também no Facebook. É só você entrar lá e curtir nossa página que você vai ser notificado sempre que um novo vídeo, um novo programa estiver disponível. E que você pode enviar mensagens para a gente também pelo nosso WhatsApp, está aí na tela, 991637905, e também o nosso site riopreto.sp.leg.br, onde você encontra todas as informações referentes aqui ao Legislativo, inclusive vídeos aí de todas as comissões, de todas as sessões, reuniões, etc. Temos também o nosso Instagram e o nosso Flickr, que tem fotos aí de todos os eventos aqui da Câmara Municipal. Esse programa teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eude Russo, GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. E só reforçando, não perca logo mais às 9 horas da noite o terceiro episódio da nossa série especial sobre os 20 anos da TV Câmara. Como eu disse, desta vez mostrando alguns dos profissionais que já passaram por aqui e hoje estão em diferentes veículos de comunicação do país. Está bem bacana. É isso aí. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e até o próximo.